antes de a gente começar a discutir como fazer análise de dados, técnicas, meios, tecnologias, é importante a gente se situar no que é análise de dados, para que serve, quais são as partes que constituem em que contexto acontece normalmente a análise de dados e a análise de dados com as técnicas que nós vamos estudar. Esse vídeo é para isso, para a gente discutir um pouco qual o processo de análise de dados que nós vamos aprender a fazer em vídeos seguintes. Para guiar essa discussão, eu vou usar 3 exemplos de análise de dados. A primeira é de um projeto desenvolvido aqui na UFCG, em parceria com vários parceiros, chamado Parlametria. Aqui a gente está vendo um trecho do Parlametria que permite que você examine o comportamento, aspectos do comportamento de um deputado, deputada, senador, senadora. Então, eu peguei aqui um exemplo de parlamentar do PSB, partido, né? E aqui estou mostrando a forma pela qual nós guiamos as pessoas que usam esse sistema para analisar o quão governista e o quão disciplinado esse deputado é. Um deputado é mais governista se no histórico de ações que ele fez, no histórico de votações dele no Congresso, ele apoiou o governo, principalmente nas votações mais difíceis. A gente calcula um governismo e você está vendo aí aquela pontinha que você está vendo na tela agora, é um deputado, né? Você vê que há uma concentração maior mais para a direita, em valores maiores do governismo. Então, há mais deputados governistas do que não governistas. Você consegue ver extremos aqui, né? Há deputados que estão bem no extremo antigovernista, né? Oposição ao governista. Há deputados que são os mais governistas. O deputado em questão que a gente está analisando, ele é esse ponto laranja aqui, e é fácil que você possa compará-lo com os demais deputados do mesmo partido, o PSB, que eu falei lá. A gente quer mostrar que entre os parlamentares do PSB, que vão de parlamentares que estão numa oposição moderada até parlamentares que são razoavelmente governistas, tanto quanto a maioria, né, nós temos esse parlamentar que nós estamos olhando, é um dos de mais oposição nos dados que nós temos. Da mesma forma, a gente pode ver como é que os deputados se comportam quanto à disciplina partidária dele. Disciplina partidária significa o quanto um deputado segue a orientação do partido quando o partido orienta que ele deve votar, por exemplo, na reforma da Previdência contra ou a favor da reforma. A gente olha se isso aconteceu e a gente computa um índice. A gente pode ver que o PSB tem pessoas que vão desde os mais governistas até os menos governistas. A gente pode ver que, de maneira disciplinados a indisciplinados, a gente pode ver que, de maneira geral, os deputados são muito disciplinados no Congresso brasileiro. E esse aqui é um parlamentar bastante disciplinado. Tá? Esse é um exemplo de resultado de análise de dados. Nós partimos de perguntas sobre como se comportam os deputados no Congresso brasileiro e queríamos criar inclusive uma ferramenta para que uma pessoa possa de maneira autônoma escolher um parlamentar e examinar esse parlamentar, qual o comportamento desse parlamentar. Nós coletamos dados sobre o comportamento dos parlamentares no Congresso e nós criamos aqui, né, uma maneira de comunicar aspectos, né, medidas do comportamento desses deputados. Além disso, eu estou aqui ao vivo interpretando essas medidas, falando para você das medidas e sabendo desses resultados você pode decidir agir, né, de uma maneira ou de outra, por exemplo, na hora de votar, na hora de cobrar seu parlamentar no Congresso. De maneira semelhante, esse aqui é um outro exemplo, exemplo 2 agora, esse é um segundo exemplo que nós fizemos também partindo dos dados que foram coletados pelo Parlametria. Nós fizemos um relatório para um grupo de organizações do meio ambiente, né, que defende o meio ambiente no Congresso, para mostrar a ele quem são os parlamentares mais e menos ativos na pauta de meio ambiente, de acordo com diferentes tipos de ações que um parlamentar pode ter. Um parlamentar pode, por exemplo, apresentar projetos, e isso vai fazer essa barrinha roxa dele, azul dele crescer. E ele pode apresentar emenda. Uma emenda é uma modificação a um projeto de outro parlamentar. Isso vai fazer com que a barrinha verde do parlamentar cresça. Então você vê que tem parlamentares que têm barra verde maior, parlamentares que praticamente não têm barra verde, embora tenham a barra azul bastante grande. Então a gente consegue ver que diferentes perfis de atuação dos parlamentares aqui, e tem uma bolinha também comunicando aqui se o parlamentar ele é mais de oposição ou menos de oposição, tem uma legenda lá embaixo que você pode ver. E aí isso aqui permite você perfilar, saber que parlamentares são mais ativos, menos ativos. Aqui nessa figura, por exemplo, dá para ver que todo mundo que
está entre os mais ativos, esses são os mais ativos, eles têm a bolinha, né, deles do amarelo ao vermelho, né, ou quase todo mundo. Então eles são os mais ativos no tema de meio ambiente, segundo nossa análise, são tipicamente parlamentares de oposição. Isso significa que a oposição está atuando constantemente no meio ambiente e aí as organizações que leem esse relatório podem tomar decisões sobre como agir para avançar as pautas de meio ambiente ou lutar pelo resultado que as interessa, né? Esses são dois exemplos de projetos olhando o Congresso. Queria mostrar um terceiro exemplo aqui, também feito na UFCG. Por mim, esse é um projeto pessoal, tá? Que vai ter uma natureza um pouco diferente, não vai ser tão sério quanto aqueles. O objetivo desse projeto aqui é, honestamente, me divertir. Então eu baixei informações sobre as músicas de 5 artistas que eu gosto, baixei da API do Spotify e escolhi analisar 2 características das músicas em geral desses artistas, algumas centenas de músicas para cada um desses artistas. Eu analisei o quanto essas músicas são energéticas, ou seja, tem muitos sons, são agitadas, e aí isso faz uma música mais para a direita nesse eixo de cada figurinha dessa aqui. E eu analisei o quanto a música é alegre, né, ou triste, e aí faz com que a música esteja mais para cima, né, em cada figurinha dessa aqui. Só que ao invés de mostrar cada música de cada artista, eu na verdade calculei para cada região quantas músicas existia, né, para cada região do gráfico quantas músicas existia, e estou mostrando aqui o que a gente chama de densidade, né, de pontos em cada região da figura. Quanto mais amarelo, mais músicas estão concentradas naquela região para aquele artista ou aquela artista. O objetivo aqui dessa análise, inclusive, era comparar, né, esses 5 artistas e descobrir se de fato Maria Bethânia é tão intensa e tão triste, canta tantas músicas tristes e intensas, né, assim, quanto se fala. E aí, bom, essa figura mostra que sim, Maria Bethânia é aquela que tem mais músicas concentradas, mais gravações concentradas, segundo o Spotify, em músicas que têm baixa valência, ou seja, são tristes, e baixa energia, ou seja, são lentas, têm poucos sons. Esses são 3 exemplos, tá, de análise de dados, como as que a gente vai discutir nos próximos vídeos, e que eu queria chamar a atenção nesse momento para a gente reconhecer alguns elementos em comum dessas análises. Tá? São análises de dados quantitativas, né, descritivas em particular, a gente vai explorando esse vocabulário juntos. Aí. E queria chamar a atenção que a gente pode reconhecer nesses 3 exemplos os mesmos 5 elementos que eu estou colocando na tela agora. A gente pode reconhecer que em todas essas ocasiões havia perguntas que interessavam a uma audiência. Essas perguntas elas não têm a ver com médias, números, quantidades, barras, círculos coloridos, nada disso. Essas perguntas têm a ver com, para o caso das organizações, as perguntas sobre com que parlamentares eu devo falar se eu quero atuar, se eu quero apoio para um novo projeto de conservação do meio ambiente na Câmara dos Deputados. No meu caso, as perguntas tinham a ver com, poxa, como se comparam, né, as obras, segundo os áudios, desses 5 artistas aqui, o que eu posso aprender sobre os artistas que eu gosto, né, explorando as músicas. Maria Bethânia de fato é intensa, canta músicas tristes mesmo, ou é semelhante a os outros artistas. Né? Há perguntas que têm a ver com o domínio que a gente chama, né, com a área que nos interessa, ou música, ou política, ou congresso, uma coisa desse tipo, para esses exemplos aqui. Em todos esses casos, a gente quer falar sobre essas perguntas, sobre essas coisas que nos interessam, partindo de dados, partindo de informação coletada sobre entidades, objetos, fatos, situações desse mundo que nos interessa. Por exemplo, para o contexto da música, eu coletei informações sobre o áudio de algumas centenas de músicas de cada um dos 5 artistas. A obra deles tem muitos outros fatores, muitas outras facetas. Olhar só o áudio, eu não olhei a letra, eu não olhei o ano de lançamento das músicas, eu não olhei o que estava acontecendo na política, na vida dessa pessoa, né? Então, eu decidi olhar um aspecto e decidi coletar informações sobre um aspecto desse contexto, dessa área que me interessa, produzir informações, ou coletei, a gente fala normalmente informações, dados, né, quantitativos, que tem a ver com contagens, com números,
com categorias de objetos, né, de entidades, de coisas que me interessam nessa área. Depois a gente aplicou alguma espécie de algoritmo, método numérico, de processo, para transformar esse dado, né, ou naqueles gráficos, ou em algum número, ou em sistemas interativos, mas assim, a gente processou esse dado para criar uma evidência, né, uma figura aqui nesse caso, que depois vai ser interpretada, depois foi interpretada quando eu estava apresentando para vocês no vídeo, né, e que gera consequências a partir dessa interpretação, que gera implicações, assim, muda a forma que alguém vai escutar agora Maria Bethânia, cria uma curiosidade talvez em alguém para escutar Maria Bethânia, faz com que as organizações da sociedade civil que estão interessadas em meio ambiente decidam a falar com o parlamentar X e não com o parlamentar Y, né, entendam quem são aqueles que apoiam, não apoiam a sua causa, saibam quem são aqueles que talvez votem contra seu partido ou não, né? São todas decisões que voltam, as decisões, as implicações no fim têm a ver com o mundo fora dos dados e dos gráficos que interessa a gente, né? E eu queria mostrar esse ciclo todo aqui, essas coisas, esses 5 elementos, né, como sendo igualmente importantes, porque é comum, ou é possível que você ou qualquer pessoa ache que a análise de dados ela existe apenas para receber de entrada uma planilha ou uma tabela de algum tipo, um dado, e produzir como resultado um número, uma figura, uma coisa assim 100% objetiva. E eu queria mostrar como isso não é verdade, assim, primeiro como o processo de análise de dados ele existe dentro de um contexto maior e ele só faz sentido se ele visa produzir informação que vai ser interpretada sobre um contexto que nos interessa e mudar algo, fazer com que alguém tome decisões diferentes ou tenha conhecimentos diferentes a partir dessa interpretação da evidência, né? E é importante também para mostrar como ele existe para o tratamento do dado vai ser feito sobre um dado que é criado, escolhido por alguém de uma maneira subjetiva. Alguém decidiu, eu decidi com que informações eu ia representar os dados de parlamentares, né? O Parlametria decidiu como é que eu ia representar os dados de músicos. O Parlametria decidiu como é que ia representar os dados de parlamentares, como é que ia representar o comportamento de parlamentares com dados, na verdade. Então é importante ver esse contexto todo e ver esses 5 elementos para entender que a análise de dados ela não existe no vazio, ela não existe sem influência das etapas anteriores, da etapa de decisão de que perguntas importam, da produção de dados, da escolha de que dados vão ser usados, e ela não existe sem uma interpretação dos seus resultados. Sem um ser humano que depois olha um número e diz esse número é alto, esse número é baixo, essa figura significa que a gente deve ir pela esquerda ou que a gente deve ir pela direita. O parlamentar ele é governista ou não é governista, ele está entre os mais governistas ou não, a diferença dele para os demais de partido é grande ou pequena. Tá? O dado ele não fala por si, o dado ele vai nos trazer números, categorias, figuras que depois a gente vai ter que interpretar. E eu estou mostrando esses 5 elementos para lhe chamar a responsabilidade de reconhecer que você vai fazer parte do processo, incluindo os 5 elementos, sempre que você estiver analisando dados. Sempre que a gente estiver discutindo dados nos vídeos desse curso, a gente vai estar discutindo, pensando nesses 5 elementos. A gente não vai imaginar a análise de dados existindo independente dos outros elementos. E você vai ser sempre instado ou instada a interpretar seus dados e a pensar nas implicações desses dados também. Queria chamar a atenção só para mostrar que existem subprodutos de algumas dessas etapas, né? A coleta de dados é o que produz dados, os dados vão ser a entrada da análise, que vai produzir números, figuras e tabelas, e a análise desses números, figuras e tabelas é o que eu estou chamando de interpretação, né? Vai produzir conclusões. No caso aqui eu falei essas conclusões de maneira verbal para você, frequentemente você vai ter que escrever, né, texto para acompanhar os resultados de suas análises para poder fazer essa interpretação. Esse ciclo completo, que é o que adiciona valor, de fato, na análise de dados. Esses são os 5 elementos da análise de dados que eu quero que você conheça e reconheça a partir de agora. No próximo vídeo eu vou discutir mais a fundo esse processo e alguns caminhos possíveis. O processo raramente ele é linear dessa maneira que eu desenhei aqui. Aqui foi uma versão simples. Mas agora você já pode olhar análises de dados, né? Olhar situações, seja um blog post, um artigo científico,
uma reportagem que use dados, qualquer situação que você conheça, encontre agora com dados, você pode já agora tentar reconhecer e decompor essa situação nesses 5 elementos. Que perguntas estão sendo resolvidas? Estão sendo respondidas ou endereçadas? Que dados foram produzidos? Onde é que está a análise? Quais são as interpretações? Eu concordo com essas interpretações e o que é que elas mudam no mundo. Espero que você passe a olhar essas coisas de diferente agora. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!